Olá pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Legal, hein? Muito bem, dividir aí conforme o cansaço de cada um, uma ideia bacana. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Então, José ficou com a sexta parte, Carlos ficou com a quinta e Paulo ficou com a quarta. Ok? Isso significa respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4, 4, 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual é a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Muito bem. Olha só que interessante. Temos aqui as alternativas com a quantidade. Vamos voltar na questão. Nós estamos falando que eles dividiram as laranjas. Isso não te lembra divisão proporcional? Olha só, eles dividiram as laranjas proporcionalmente ao cansaço de cada um, não é verdade? É uma divisão proporcional, que por sinal eu já ensinei lá no Calcule Mais com vários exercícios resolvidos. Mas essa questão aqui é especial, ela é diferente, porque eu não vou poder usar a técnica que eu ensino lá no Calcule Mais, que resolve, eu diria que 95% das questões de divisões proporcionais. Divisão proporcional. Aliás, essa aqui é a primeira questão de divisão proporcional que não dá para aplicar o método que eu uso lá no Calcule Mais. Quer dizer, eu vou aplicar grande parte do método, mas não vai dar para arrematar com chave de ouro. Por quê? Olha que problema sério eu tenho. Ele fala qual é o total de laranjas que ele tem? Não! Todas as questões de divisão proporcional que nós estávamos acostumados a resolver lá no Calcule Mais, ele falava o total de laranjas. Ou, aliás, o total neste caso seria de laranjas, né? Nessa questão não fala. E agora? Eu vou ter que descobrir. Mas como é que eu vou montar essa situação? Bem, ele não falou total, certo? Então nós vamos usar a técnica da pizza. É isso que você ouviu, a técnica da pizza. Presta atenção no que eu te falei, no que eu vou falar agora. Vamos fingir que nós vamos comer uma pizza. Eu, você e mais um amigo seu. Somos em 3 pessoas. Eu comi 3 partes da pizza. Você comeu 3 partes da pizza. E o seu amigo comeu 2 partes da pizza. 2 partes, entenda como pedaços. Então vamos lá. Eu comi 3 pedaços, você comeu 3 pedaços, seu amigo comeu 2 pedaços. Ok? Dividimos proporcionalmente a nossa fome. Quantos pedaços a pizza tem? 8. Olha, eu comi 3, você comeu 3 e o seu amigo comeu 2. A pizza tem 8 pedaços. Eu só somei os valores. Essa técnica que eu vou aplicar aqui. Por quê? Eles dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4. Então, você concorda comigo que quantas partes eles vão ter que descobrir quantas partes eles dividiram essas laranjas? Olha só, eu comi 3 pedaços de pizza, você comeu 3 pedaços de pizza e o seu amigo comeu 2 pedaços. Em quantos pedaços a pizza estava dividida? Em 8. Então vamos lá. Aqui, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas em 6, 5 e 4 partes. Então, ao todo, em quanto que eles dividiram? Na pizza, o que eu fiz? Eu somei, 3 pedaços meus mais 3 pedaços seus é igual a 6, mais 2 pedaços do seu amigo é igual a 8.
Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar para descobrir em quantas partes eles dividiram o primeiro trajeto. Vou colocar aqui, ó, um de primeiro trajeto. Em quantas partes eles dividiram? 6 mais 5 mais 4, isso é igual a 15. Então eles dividiram em 15 partes. Como é que eu represento divisão? Ó, dividir em 15 partes. Vou representar isso através de uma fração. Então vou colocar o traço da fração. Como eu dividi em 15 partes, 15 é a informação que vem aqui na parte de baixo. Muito bem. E aí que tá. Vamos ter que ver agora a relação do que cada um carregou. Vamos lá, por exemplo, José. Vou colocar aqui J de José e vou colocar 1, porque nós estamos falando da primeira parte do percurso. Quanto que José carregou? Ele carregou 6 partes de um total de 15. Ele carregou 6 quinzeavos do total. Quanto que é o total? Eu não tenho esse valor, então vou chamar de X. Olha, então ele carregou 6 sobre quinzeavos do total, que é X. Professor, você já tinha me explicado que em matemática, de, do, da são palavras mágicas, significam multiplicação. Exato, isso também vale aqui? Sim, também vale, sempre vai valer. Então eu tenho 6 sobre 15 vezes X. Ele carregou 6 partes, das 15 partes que ele dividiu o quê? Os 6 sobre 15avos do total. Vamos ver os outros. Vamos ver aqui, ó. Carlos, vou representar também por C1, que é a primeira parte do trajeto. Quanto que ele carregou? 5 partes. Opa. Espera aí. Achei. Ele carregou quanto? 5 partes de um total de 15. Ok? Então ele carregou 5 quinzeavos do total, que é X. Ótimo. E agora, quem falta eu olhar? O Paulo. Ele carregou 4 partes. Vou colocar aqui, ó, P1. Ele carregou 4 partes que eles se haviam dividido em 15. Então ele carregou 4 quinzeavos do total, que é X. Muito bem. Nós vamos ter que fazer o quê? Aplicar essa mesma dica aqui na segunda parte do trajeto, porque nós não temos muitas informações. Então vamos fazer isso e vamos ver o que a gente descobre. Então vamos ver, na segunda parte do projeto, eles dividiram em quantas partes a laranja? 4 mais 4, 8 mais 2, 10. Eles dividiram em 10 partes. Então eu vou vir aqui e vou dividir por 10. Vou colocar aqui, ó, segunda parte do projeto. Eu vou dividir em 10 partes. Muito bem. Vamos ver aqui o José na segunda etapa. Ele ficou com 4 partes de 10 do total de laranja, que é X. Vamos ver aqui meu camarada o Carlos na segunda viagem. É Carlos, né? Isso. Ele também ficou com 4 partes do total de 10 partes, né? Então ficou com 4 sobre 10 avos do que? Ficou com 4 décimos do total da carga. Olha só, total da quantidade de laranjas. E no final nós temos o Paulo. Ele carregou quanto? 2 décimos do total de laranjas, certo? Muito bem. O que nós vamos ter que fazer agora? Qual é a outra informação que o problema informa? Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas de José, Carlos e Paulo? Pessoal, olha só, eu só tenho a relação aqui, como é que eu vou saber quanto que cada um carregou no segundo trajeto? Vamos ter que comparar o primeiro trajeto com o segundo trajeto. Vamos ver, quem sabe eles não carregaram uma quantidade igual. Como é que eu vou comparar o primeiro trajeto com o segundo? Eu vou igualar, por exemplo, o José. No primeiro trajeto, ele carregou 6 sobre 15avos do total. E no segundo, ele carregou 4 décimos do total. Eu igualei. Vamos ver se ele carregou a mesma quantidade de laranjas. Vamos testar. Como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente multiplicar em cruz. Deixa eu fazer aqui numa nova lousa.
o José 6 sobre 15 de x vai ser igual a 4 décimos de x. Vamos ver se ele carregou a mesma quantidade, porque um deles carregou a mais, 50 laranja a mais. Temos que descobrir quem é. Como é que eu faço essa comparação? Bem, primeiro eu vou tirar o J daqui, que só está me atrapalhando. Vou deixar ele aqui no cantinho para a gente saber de quem se trata. O que eu faço? Eu só multiplico em cruz. Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes 6 vezes x é igual a 15 vezes 4 vezes x. 10 vezes 6 dá 60x. Isso é igual a 15 vezes 4, que é igual a 60x também. Então, o que significa isso? Que José carregou a mesma quantidade de laranja nos dois percursos. Muito bem. Temos que comparar agora o Carlos. Certo? Então, vamos vir aqui, vamos comparar o Carlos, que foi o segundo. Então, vou colocar aqui o Carlos. Eu vou vir aqui, vou botar um C de Carlos. Nós vamos fazer a comparação. Então, vamos lá. No Carlos, na primeira parte, ele carregou 5 sobre 15 avos de x igual a... Na segunda parte, o carro carregou 4 10avos de x. 4 10avos de x, ou 4 décimos de x. Como é que eu vou comparar? Vou multiplicar em cruz da mesma forma. Então, vai ficar 10 vezes 5 vezes x. E aqui vai ficar o quê? 15 vezes 4 vezes x. 10 vezes 5 vezes x é igual a 50x, que é igual a 60x, que é 15 vezes 4. 50x é igual a 60x? Não! Por quê? O x ele tem o mesmo valor, representa o total, então eu posso simplificar. E você vem aqui e fala, 50 é igual a 60? O x desaparece aqui. 50 é igual a 60? Não! Então, o que significa que Carlos não carregou a mesma quantidade de laranjas. Olha só que interessante. Então, eu vou colocar até um X aqui nele, ó. Ele não carregou a mesma quantidade de laranjas. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar também o Paulo. Professor, me deu uma dúvida aqui. Aqui eu tenho 60x e 60x. Eu posso simplificar os x com x? Pode, não tem problema não. 60 é igual a 60. Nós temos que ver o último camarada aqui, que é o nosso Paulo, Pedro. Paulo. Na primeira viagem, ele carregou o quê? 4 sobre 15 avos de x. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui o meu P de Paulo. Ele carregou 4 sobre 15 avos de x. Vamos comparar, vamos ver se é igual com a segunda. Que é a viagem que ele carregou 2 décimos de x. Vou colocar aqui 2 décimos de x. O que nós vamos fazer? Multiplicar em cruz. 4 vezes 10 é igual a 40. 40x. Isso daqui é igual a 15 vezes 2 é igual a 30. 30x. Então, o Paulo também deu diferente. Vamos voltar aqui na questão. Agora, eu tenho duas pessoas que deram um valor diferente, não é verdade? E agora? Vamos ter que analisar. Porque a questão fala, ó, sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Carlos e o Paulo. Quem carregou mais no segundo trajeto, hein? Vamos comparar. O primeiro trajeto do Carlos, ele carregou 5 de 15. E o segundo trajeto, ele carregou de Carlos 4 décimos. Vamos passar para decimal para fazer essa comparação? Vamos lá. 5 dividido por 15. Quanto que dá, pessoal? 5 dividido por 15. Faz aí rapidinho. Vai dar o quê? 0,33 uns quebrados. Ok? E 4 décimos é igual a 0,4x. Então, a gente já viu que na primeira viagem, ele carregou uma quantidade menor
proporcionalmente de laranjas do que na segunda viagem. Vamos ver o nosso Paulo. Vamos fazer aqui, ó, 4 dividido por 15. Quanto que dá isso, pessoal? 4 dividido por 15. Isso é igual a 0,26x. E aqui, eu tenho 2 décimos. 2 décimos, 2 dividido por 10 é igual a 0,2x. O que isso significa? Significa que na primeira viagem ele carregou a mais do que na segunda viagem. E observe que eu nem precisaria ter passado para decimal. Eu passei apenas por uma questão de curiosidade para vocês. Porque olha só, 40x e 30x. Na primeira viagem, na primeira parte do trajeto, ele tinha 40x. Na segunda parte, 30x. Então, ó, a primeira parte visivelmente é maior. Vamos olhar aqui esse cara. A primeira parte do trajeto ele tinha 50, na segunda parte 60. Não é em números de laranja, cuidado, isso aqui é proporcional ao total. Vou colocar o x aqui de volta para que não seja feita a confusão. Não é quantidade de laranja, é em relação ao total. Então observe que na segunda viagem esse camarada aqui carregou mais. Não é verdade? Então o Carlos carregou mais na segunda viagem. Vamos olhar o problema. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então quem foi que levou? A gente já viu que foi o Carlos, então vamos trabalhar em cima dele. Ele levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Olha só que interessante. Vamos tentar então escrever isso de uma maneira diferente. Temos aqui o Carlos. Quanto que ele levou no primeiro trajeto? No primeiro trajeto ele levou 5 sobre 15 avos de x. Então vou escrever aqui, ó, 5 sobre 15 avos de x. E na segunda parte do trajeto ele levou quanto? Vamos voltar aqui e ver. Ele levou 4 décimos de x. Marca aqui. 4 décimos de x. Observe que o problema fala que ele levou na segunda viagem 50 laranjas a mais. Então, se eu pegar o que eu levei na primeira viagem mais 50 laranjas, você concorda comigo que é a mesma quantidade da segunda viagem? Olha só, segunda viagem ele levou 50 laranjas a mais. Então, se eu pegar a primeira viagem e somar com 50, eu estou acrescentando 50 laranjas. Eu vou ter o quê? Vai ser igual à quantidade que ele levou na segunda viagem. Tá ok? Eu estou equiparando as duas. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso achar o valor do x. Que o x representa o que mesmo? Representa o total de laranjas. Então vamos lá. Isso aqui é uma equaçãozinha simples, na verdade. Eu vou passar o x para um lado e o número para o outro. Muito bem. Então aqui eu tenho 5 15avos de x. Aqui eu tenho 4 décimos de x. Qual é o sinal que tem aqui? Não tem sinal nenhum? Tem. Só não está escrito. Toda vez que não tiver é positivo. É uma soma, digamos assim. Vou passar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então ele vai vir para cá como menos 4 décimos de x. Isso daqui é igual a... Eu tenho aqui mais 50, passo para o outro lado, fazendo a operação inversa, menos 50. Eu só ajeitei a nossa equação aqui, ok? E uma coisa, pessoal, se você tem dificuldade com equação que envolve frações, não se preocupa, vai lá no Calcule Mais, na parte de equações, que você vai aprender direitinho como fazer isso. E agora, o que eu faço? Estamos mexendo com uma subtração de frações, então nós vamos ter que tirar o MMC. Embaixo do número 50 não tem nada, então eu ponho 1. MMC de 15 e 10 é igual a 30. Então vamos lá. 30 dividido por 15 é igual a 2. 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x. O sinal eu vou copiar. Tá ok? Vamos lá. Mesmo esqueminha de que a gente sempre fez.
Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10 é igual a 3. 3 vezes 4, 12. Então vai vir aqui, ó. 12x igual a 30. Vou colocar aqui embaixo também. 30 dividido por 1 é igual a 30 vezes 50. Vai ficar aqui, ó. 50 vezes 30. Cuidado! Não esqueça desse sinal de negativo. Posso cortar os dois denominadores? Posso. Então aqui eu fiquei quanto? 10x menos 12x é igual a menos 50 vezes 30. Muito bem. Vamos escrever isso na minha próxima lousa. Tá ok? Então vamos lá. 10x. Ó, aquele número que perdido aqui no meio. Haha. Vou vir aqui, ó. 10x menos 12x. Opa. 10x menos 12x é igual a menos 50 vezes 30. Professor, tem um jeito legal de fazer essa multiplicação? Um jeito fácil? Sim. Vai lá na parte de dicas do Calcule Mais que eu ensino para vocês. Então vamos lá. 10x menos 12x é igual a menos 2x. Que é igual. Menos 50 vezes 30 é igual a menos 1.500. Muito bem. Eu tenho 2. Menos 2 eu tenho menos 1.500. Posso multiplicar por menos 1 dos dois lados? Posso. Ele inverte o sinal de tudo quando eu faço isso. Então eles eram negativos, ficaram positivos. Ok? O 2 está multiplicando o x. Eu vou passar ele dividindo. Então meu x é igual a 1.500 dividido por 2. O x é igual a 750. O que representava o x? O total de laranja. Então, ao todo, eles tinham 750 laranjas para carregar. Acabou aí? Não. Por quê? A questão quer saber o quanto que cada um deles, olha só, transportaram na segunda parte do trajeto. Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, então tem aqui José, Carlos e Paulo nessa ordem, quanto que eles carregaram de laranja no segundo trajeto. Então vamos olhar aqui, ó. No segundo trajeto, o José carregou 4 décimos. Então eu vou colocar aqui, ó. O José, no segundo trajeto, ele carregou 4 décimos do total, que é x, mas a gente já descobriu o valor de x, que é 750. Então eu vou apagar o x e vou colocar o valor real, que é 750, que eu já descobri, não é verdade? O que eu faço agora? É só multiplicar. Eu posso simplificar? Posso. Então ficou aqui 4 vezes 75. E aí é só fazer essa continha, hein? Quanto que é 4 vezes 75? Isso é igual a 300. Então você pode até já anotar, voltar na alternativa. A gente já descobriu que o José, o primeiro cara aqui, o meu primeiro cara aqui, opa, tá travando, desculpa pessoal, tá aqui. O José, o meu primeiro cara aqui, ele carregou 300 laranjas. Então a alternativa A já era, a alternativa C tá valendo, porque ele carregou 300. A alternativa D já era, a alternativa E já era. Bem, a gente precisa descobrir quanto que Carlos carregou. Olha só, o Carlos carregou também, pessoal, tá pulando aqui que tá com probleminha, tá travando, peço desculpa por isso, tá ok? O Carlos, ele também carregou 4 décimos de x. Então vamos voltar aqui, ó. O Carlos, na segunda viagem, também carregou 4 décimos de x. O x é o mesmo, é o total. Vale quanto? 750. Nós já fizemos essa conta, encontramos como valor o resultado 300. Então, voltando aqui na alternativa, a alternativa correta é qual letra, pessoal? É a letra B. Por quê? José carregou 300 e Carlos também carregou 300 laranjas. Quantas laranjas Paulo carregou? Bem, eu tenho 750 no total, certo?
Se José carregou 300 e Carlos carregou 300, 300 mais 300 é igual a 600. Só sobraram quantos para o Paulo carregar? Sobraram apenas 150 laranjas. Professor, mas e aqui a relação que ele carregou 2/10 do total? Posso usar também? Sim, o Paulo ele carregou aqui 2/10 do total. Quanto que era o total? 750. Vou vir aqui e vou colocar 750. Vou simplificar. Ficou quanto aqui? Ficou 2 vezes 75, que é igual a 750 laranjas também. Se você tiver dúvida de simplificação, entra lá no Calcule Mais na parte de dicas que eu te ensino, ok? Então, ficamos por aí. Essa questão é um pouco chata de resolver mesmo, porque tem que ter essa sacada de usar a técnica da pizza, montar direitinho as frações, comparar para ver qual deles carrega mais laranjas na segunda viagem, para você montar a equação final para descobrir o total de laranjas. Encontrou o total de laranjas, x que deu 750, aí volta nas frações que representam a segunda parte do trajeto para descobrir quantas laranjas cada um carregou, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!